Bora lá, eletroquímica estuda os processos em que ocorrem oxidações e reduções dos elementos químicos. E um dos primeiros conceitos que a gente tem que ter é da transferência de elétrons, sabe? Eu acho que é o conceito básico da transferência de elétrons, como ela ocorre espontaneamente. Bom, vamos lá, e aí eu vou procurar explicar através desse exemplo entre o metal zinco e o metal cobre. Você sabe que os metais têm eletropositividades diferentes. Sabe também que eletropositividade é a tendência que um metal tem de perder aqueles últimos elétrons, aqueles elétrons da última camada dele, que quando eles perderem, eles se tornarão cátions com a configuração eletrônica de gases nobres, né? Então, eles têm tendências de perder aquele 1, 2 ou 3 metais que eles têm na última camada. Falando dos metais mais importantes para o nosso estudo. Bom, o metal zinco é mais eletropositivo que o metal cobre, quer dizer que o zinco tem mais tendência de perder aqueles elétrons da última camada do que o átomo de cobre tem de perder os últimos elétrons da última camada dele. Os dois são eletropositivos, os dois têm tendência para perder aqueles elétrons da última camada, mas o zinco tem mais, por propriedades de tamanho do átomo, por propriedades que a gente não vai discutir agora, mas existe uma fila de eletropositividade e eletronegatividade. O zinco é mais eletropositivo que o cobre. No entanto, o zinco não vai passar elétrons para o cobre se os dois estiverem na condição de átomo. Por quê? Porque enquanto o cobre é um átomo, ele não tem tendência de receber elétron, por maior que seja a tendência do elétron de perder, do zinco, desculpa, de perder elétron. Então, essa transferência não ocorre porque os dois têm elétrons nas últimas camadas, têm tendência de perder elétron, e essa transferência não é essa transferência não ocorre. Muito bem. Também, mesmo que o cobre tenha os elétrons na última camada e ele tenha aquela tendência de perdê-los, ele não transfere esses elétrons para um cátion de zinco, porque o zinco é mais eletropositivo do que ele. O zinco tem mais tendência de perder elétron do que ele. Ele sendo menos eletropositivo, a tendência que ele tem para perder esses dois elétrons na última camada é menor do que o que precisa fazer para colocar os dois elétrons de volta no zinco. Então, essa transferência também não ocorre, não é espontânea, não ocorre transferência entre átomos, também não ocorre a transferência de um átomo menos eletropositivo para um cátion mais eletropositivo, e também não ocorre essa transferência entre cátions, porque o zinco aqui nessa situação, ele não tem elétrons para transferir. Os que ele tinha tendência de transferir, ele já transferiu, por isso que ele é um cátion de zinco. Então, outros elétrons dele, ele não tem tendência de perder, mesmo que seja para um cátion menos eletropositivo. Agora, nessa situação aqui, ó, quando o zinco não perdeu ainda os elétrons que ele tem tendência de perder, e o cobre já perdeu, então tem espaço para receber esses elétrons, nessa situação a transferência ocorre espontaneamente. O metal mais eletropositivo, que não perdeu ainda os elétrons que ele tem tendência de perder na última camada, para outro metal ou outra espécie menos eletropositiva ou até eletronegativa, aí sim ocorre a transferência de elétron. É preciso que quem vai perder elétron tenha elétron para perder, e quem vai receber elétron tem espaço para receber e tenha mais tendência
para receber do que o outro, ou seja menos eletropositivo. Então, quando isso acontece, a transferência é espontânea. Espontânea é a passagem do metal mais eletropositivo para o cátion do metal menos eletropositivo, quando eu estiver falando de metais. E eu estou falando de metais porque quero chegar na pilha. Se eu coloco o metal de zinco em contato com os cátions de cobre aquosos, essa transferência de elétron será espontânea. O zinco tem 2 elétrons na última camada e tem tendência de perder. Nessa situação ele vai perder, porque ele está em contato com um cátion que está se chocando com o zinco sólido, e eles estão adquirindo até energia de ativação para que ocorra a reação, para que ocorra essa transferência. Que transferência? De átomos de zinco, que tem tendência para perder 2 elétrons na última camada, quando eles estão metálicos, e que estão se chocando com cátions de cobre, que é um cátion que tem espaço para receber elétron, é um cátion de um metal menos eletropositivo do que o zinco. Então essa transferência será espontânea. E aí acontecerão 2 semi-reações. O zinco vai perder elétrons e virar zinco mais 2. O cobre vai ganhar 2 elétrons e virar cobre 0, metálico. Quando o zinco deixar de ser metálico para virar cátion 2+, porque perdeu 2 elétrons, quando isso acontecer, vai ficar um buraquinho onde estava o átomo de zinco no metal, porque ele deixou de ser átomo metálico e virou um cátion aquoso na água quando ele perdeu 2 elétrons. Já o cobre acontece outra coisa. O cátion do cobre aquoso, que se chocou lá com o metal de zinco e ganhou 2 elétrons, na hora que ele encostou e ganhou 2 elétrons, ele virou Cu0, ele virou cobre metálico, e ele já fica grudado na barra de zinco. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu que a placa de zinco desgastou, porque átomos de zinco foram se tornar cátions aquosos, e uma crosta de cobre apareceu, porque cátions de cobre que receberam elétrons viraram metal, cobre sólido, aquela crosta preta ali. As 2 semi-reações são essas aqui, ó. Zinco perdendo elétron e virando Zn mais 2 na água, cobre mais 2 na água, ganhando elétron e virando cobre grudado na crosta preta. Se eu somo essas 2 equações, cortando os 2 elétrons antes e depois da flecha, sobra essa semi-reação, que é uma reação espontânea com transferências de elétron. Muitas vezes simbolizada dessa maneira aqui, ó. Zinco 0 virando zinco mais 2, e seu mais 2 virando seu 0. Então, mas é uma equação espontânea de óxido-redução que pode ser aproveitada para gerar eletricidade. A gente vai ver que a pilha usa uma reação de óxido-redução como essa, espontânea, de transferência de elétrons do metal mais eletropositivo para o cátion menos eletropositivo, para gerar eletricidade. Imagina que essa transferência de elétrons do zinco para o Cu mais 2, se acontecer por dentro de um fiozinho, eu estou aproveitando esse fluxo de elétrons como DDP. E aí a gente vai estudar pilhas assim.